eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Depois da mudança no Ministério das Relações Exteriores, com a saída de Ernesto Araújo e a entrada de Carlos França no comando da pasta em abril, os holofotes saíram um pouco da política externa. Mas ainda assim, o Brasil seguiu no radar do noticiário internacional em determinadas ocasiões, inclusive por ainda apresentar números elevados de casos e mortes por Covid-19. Mas outros acontecimentos por aqui, além das questões sanitárias, também tiveram repercussão no exterior. Um deles foi o embate do presidente Jair Bolsonaro com o Poder Judiciário, com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e ao sistema eletrônico de votação usado por aqui. Na semana passada, outro episódio que despertou atenção fora do país foi o desfile militar, que contou com 40 veículos de combate na Praça dos Três Poderes, no dia em que a Câmara dos Deputados votaria a proposta de emenda constitucional sobre o voto impresso. A exibição militar logo despertou a atenção da imprensa internacional, já que em meio a uma crise interna e aos recentes embates entre os poderes, o evento com o uso da imagem dos militares trouxe temores do uso político das Forças Armadas e de um possível agravamento do impasse institucional que o país tem vivido nas últimas semanas. E é sobre isso que conversamos agora com o Oliver Stunkel. Ele é professor associado e pesquisador de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor Oliver Stunkel, muito obrigada por nos atender. É sempre um prazer lhe ouvir. Muito obrigado pelo convite. Bem, professor, vamos lá. A começar pela situação hoje do Brasil, quando a gente acompanha militares ocupando funções em ministérios e também no comando de estatais. Um dos exemplos é a Petrobras. Como é que hoje o senhor avalia a presença dos militares no governo? Bom, me parece que muitos governos ao redor do mundo, militares ou ex-militares, podem ocupar alguns cargos estratégicos se tiverem algum conhecimento específico. Porém, no caso brasileiro, o que chama atenção é que o número dos militares, inclusive militares na ativa hoje, é muito grande. Isso, inclusive, tem gerado alguma preocupação no exterior, onde claramente há uma percepção de que o aumento do número de militares no governo é difícil de reverter, né, porque cria-se um centro de poder paralelo e que, sobretudo, quando militares na ativa estão em posições políticas de destaque e eles serão criticados, não é fácil dizer se a pessoa está criticando o ministro ou o general, né, que também representa, de certa maneira, as Forças Armadas. Então, isso tende a, vamos dizer, reduzir a estabilidade política e passa uma imagem de instabilidade para fora. No caso brasileiro atual, o número já é maior do que era durante a ditadura, com o número bem acima de 6 mil, o que tem levado alguns comentaristas internacionais a comparar o Brasil com a Venezuela, onde as Forças Armadas também têm um papel político muito relevante. Então, em geral, isso me parece que agrega um fator de incerteza que nunca é algo positivo para o sistema democrático, porque, a princípio, um dos elementos de uma democracia estável é o controle civil sobre todas as instituições militares. Professor, vários pontos que o senhor traz nessa sua primeira fala que eu gostaria de aprofundar. Entre eles, essas comparações que são feitas do Brasil com a Venezuela. Na sua avaliação, é possível de fato fazer essa comparação? Existem muitas diferenças, obviamente, entre os dois países. Primeiro, a democracia venezuelana passou por um processo de erosão há 20 anos. Hoje não é mais um país democrático, organiza eleições, mas não são eleições livres. Porém, é preciso lembrar que as Forças Armadas foram cooptadas pelo então presidente Hugo Chávez e não conseguiram se afastar do governo quando ficou evidente que a Venezuela e a democracia venezuelana estavam entrando em processo de colapso. Então, hoje, é claro que quem tem a responsabilidade pela catástrofe no país vizinho, né, que levou à pior crise migratória em décadas na América Latina, é o presidente Maduro. Porém, quem sustenta o presidente são os militares, que, portanto, têm uma responsabilidade grande. Me parece que esse é o único aspecto que faz as pessoas mencionarem essa, vamos dizer,
as possíveis semelhanças, né? Obviamente há muitas diferenças também, começando pela orientação ideológica do governo brasileiro, que é distinto do governo venezuelano. Porém, claro que há um pouco também aqui no Brasil do aspecto populista messiânico que também a gente via há 20 anos atrás na Venezuela, e muitas preocupações sobre o impacto que essa presença militar tem sobre a resiliência democrática. Então, apesar das muitas diferenças, o que me preocupa, sim, é que, sobretudo, pessoas de fora, na Europa, nos Estados Unidos, que percebem que há esse aumento de militares no governo brasileiro, rapidamente fazem essa associação, que obviamente é muito negativa com a Venezuela, né? Que é um caso onde muitos investidores perderam dinheiro. Eu não acho que a democracia brasileira esteja sob riscos, né, da mesma maneira como aconteceu com a democracia venezuelana. Eu acho que, em vários sentidos, as instituições são muito mais resilientes no Brasil do que na Venezuela, mas é evidente que as democracias mais estáveis do mundo não costumam ter um número significativo de militares em posições políticas. Professor, o senhor falava há pouco de uma preocupação no exterior com relação à realidade atual do Brasil. Qual que é o receio na prática? Bom, acima de tudo, há uma crença de pessoas que acompanham a política global de que o processo de aumentar o peso militar pode temporariamente estabilizar a política, mas ele é difícil de reverter. E, sobretudo, quando, por exemplo, aumentam as críticas da população em relação ao governo, pode haver uma resposta mais autoritária. Em função disso, uma série de índices sobre a democracia, né? Existem muitos ranqueamentos feitos por institutos de pesquisa sobre liberdade, sobre estabilidade política, que são muito importantes, inclusive, para investidores. E o controle civil sobre instituições militares e o papel claramente delineado das Forças Armadas é uma marca registrada de democracias estáveis. Então, existe certamente alguma preocupação de que as Forças Armadas podem ocupar um espaço visível demais, por assim dizer, que em algum momento isso pode atrapalhar a transferência pacífica do poder, sobretudo porque as Forças Armadas, pelo menos para analistas externos, não têm se posicionado de maneira tão clara em relação à democracia como fizeram as Forças Armadas americanas no ano passado, quando o presidente Trump começou a mostrar que possivelmente não aceitaria o resultado das eleições em 2020. Então, aí havia uma certeza de que as Forças Armadas atuariam como garantia pela manutenção da ordem democrática. E no Brasil, temos Forças Armadas que muitas vezes fazem pronunciamentos mais ambíguos. Então, é evidente que investidores se perguntam que se a gente vê uma repetição de eventos do dia 6 de janeiro, no qual um grupo de apoiadores armados do presidente se acerca ao Congresso e o presidente não aceita o resultado de uma possível derrota, qual será a reação das Forças Armadas? Isso é um assunto que está sendo frequentemente discutido hoje em dia entre bancos e investidores que acompanham a situação na América Latina. O que hoje já temos de efeito com relação a essa preocupação do exterior com a situação no Brasil? A gente consegue enumerar, por exemplo, impactos em relações econômicas e em relações diplomáticas, professor? Isso é muito difícil, obviamente, porque um investimento não feito não acaba sendo registrado, né? Então a gente não tem como, não há uma base de dados, por assim dizer, de investimentos que teriam sido feitos em uma situação diferente, mas claramente a América Latina sofre em função já de uma série de questões, um continente que mais sofreu durante a pandemia, já é a região que menos cresceu antes da pandemia, como consequência que passará por um processo relativamente lento de recuperação. Então, além disso, temos agora esse risco político de uma situação que, enfim, que não parece tão segura, que pode haver um questionamento dos resultados, e qualquer tipo de possível ruptura democrática pode assustar investidores que, acima de tudo, preferem a estabilidade e a previsibilidade política. E por isso que o assunto do meio ambiente, por exemplo, preocupa alguns investidores, porque pode haver, por exemplo, lá na frente, algum boicote de consumidores europeus contra produtos brasileiros. Da mesma maneira, se houver uma
ruptura democrática, não há certeza se as regras do jogo da economia permanecerão os mesmos, né? A gente não sabe qual será o papel do Congresso nessa situação, etc. Então, me parece que agora há uma sensação de cautela, as pessoas acompanham, sempre um tipo de cenário é plausível para o caso brasileiro. Me parece ainda difícil dizer claramente como isso impacta a quantidade de investimentos que chegam no país, mas, em geral, há uma percepção de que todo o continente latino-americano vai passar por um momento de incerteza política, não só no Brasil, mas também no Chile, onde a nova Constituição está sendo escrita, e outros países onde há um risco de instabilidade política. Mas, em termos numéricos, eu acho que a gente só consegue começar a mensurar isso ao longo dos próximos anos. Mas fato é que qualquer país em uma situação de incerteza política torna-se um local de investimento mais arriscado e não adequado para investidores não dispostos a assumir algum tipo de risco. Professor Oliver, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Item Mais. Foi muito bom trazer esse panorama internacional com relação ao que vivemos aqui no Brasil. Muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado. Seguimos em busca de respostas. Queremos entender quais são os impactos dessa atual crise do Brasil para a nossa economia, para a nossa política externa. Temos mais uma ajuda nesse episódio, do Juliano Cortinhas. Ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, seja muito bem-vindo ao Item Mais. Vai ser um prazer contar com a sua ajuda para entendermos também, claro, os impactos de tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, lá fora. Como é que a nossa imagem está perante ao mundo, professor? Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Um prazer grande estar com vocês. Bem, professor, então vou para essa primeira pergunta. Estamos acompanhando uma crise institucional que muitos cientistas políticos, inclusive políticos, juristas, estão definindo como uma crise sem precedentes. Como é que fica a imagem do Brasil lá fora diante desse cenário aqui? Olha, realmente os prejuízos tendem a ser enormes, né? Já estão sendo, de fato. Nós já temos tido uma queda nos nossos investimentos externos, né, no país, para além de uma dificuldade muito maior para participarmos de mesas de negociações importantes, tanto na questão climática, mas também em questões relacionadas com direitos humanos, enfim, né? O Brasil tem sido visto por diversos países importantes, nossos parceiros comerciais, inclusive, como um país do qual eles precisam se afastar. Isso vem tanto dos mercados consumidores, né? Os próprios indivíduos têm visto o Brasil como um país que não tem defendido, né, valores universais, quanto dos próprios governos, né? Então, esse prejuízo ele se dá em várias instâncias, em vários níveis, né? As declarações do presidente Bolsonaro com relação à sua própria população, né? Enfim, o desdém em relação à Covid, o desdém em relação a populações minoritárias que vem desde antes da campanha. Na verdade, ele fez toda a sua carreira política, né, falando mal de homossexuais, de uma parcelas minoritárias da nossa população, mulheres, entre outras minorias, né. Isso tudo prejudica muito a nossa imagem no sistema internacional, né, ter um presidente que vive da crise, vive do caos, né. E temos um outro elemento, que é a aproximação do executivo com as Forças Armadas. A gente lembra o episódio em que tanques militares da Marinha estiveram na esplanada dos Três Poderes. Houve ali uma entrega de um convite ao presidente Jair Bolsonaro no mesmo dia em que o Congresso votava a PEC do voto impresso. Também temos declarações do presidente Jair Bolsonaro no sentido de que as Forças Armadas funcionam como um poder moderador. Qual que é o peso desses episódios nesse cenário também que o senhor trouxe para a gente, nesse panorama que o senhor descreveu? Olha, de um lado, né, a gente tem o Brasil como um país relevante no cenário internacional porque é um grande produtor de commodities, né? Então, muitos países veem o Brasil como um parceiro importante porque nós somos fornecedor relevante, né, de produtos a eles. Por outro lado, ninguém quer se aproximar de um país cuja democracia está sob constante teste, em que o presidente embasa a sua atuação a partir de discursos
discursos de força, de uma aproximação excessiva com os militares. A participação dos militares na política é algo extremamente prejudicial à qualidade da democracia. O conceito que cientistas políticos internacionais utilizam é o conceito de controle civil das Forças Armadas. Essa é uma prerrogativa importantíssima, é essencial para o bom funcionamento da democracia. Os militares devem estar afastados do ambiente político, do debate político. Os militares são uma parcela importante do governo porque cumprem a função de defesa nacional contra ameaças externas, mas a atuação doméstica dos militares é extremamente prejudicial para a política, porque a política é o mundo do embate, é o mundo do contraponto, da disputa de ideias. E o mundo militar é o mundo da hierarquia, é o mundo de que, como o próprio Pazuello falou na época em que era ministro, um manda e o outro obedece. Isso para a política é muito ruim. Isso para a condução da nossa democracia é muito ruim. Na democracia não há imposição de ideias, não há imposição de hierarquias. Há, ao contrário, o contraponto, né? E uma boa democracia é aquela que respeita as minorias, que respeita as maiorias, em que todas as ideias podem conviver e serem ouvidas, né? No embate público. Essa é a essência de qualquer democracia, né? A democracia não se faz só a partir de eleições, se faz no dia a dia, e a gente precisa fortalecê-la no dia a dia, né? Isso é o contrário do que vem sendo feito pelo atual governo, infelizmente. Vejo que a nossa democracia cada vez mais está sob risco e os nossos principais parceiros comerciais, ao perceberem isso, acabam se afastando do Brasil, trazendo prejuízo para a nossa sociedade. Esse prejuízo tem sido agravado no momento de pandemia mundial, no momento em que nós precisaríamos estar planejando a retomada da nossa economia, deveríamos estar fortalecendo parcerias, né, para conseguir vacinas, enfim, todo tipo de produtos que precisaremos, já estamos precisando há muito tempo, mas vamos precisar ainda mais nos próximos meses, né? Então tudo isso vem num momento extremamente difícil. O senhor descreve a situação de momento do Brasil e fala muito em democracia. O senhor vê riscos à nossa democracia? Infelizmente, sim. Esses riscos têm vindo do próprio presidente da República, né, que constantemente coloca em dúvida a nossa capacidade de realizar eleições limpas, que desafia as instituições que são as garantidoras do nosso sistema democrático, né, o legislativo e o judiciário. É um presidente que constantemente desdenha das vidas dos seus próprios cidadãos. E aí, nesse sentido, eu não diria nem que eu vejo que a democracia está em risco, eu diria que é necessário que todos vejamos que a democracia está em risco, porque é o próprio presidente que a coloca em risco. Há uma parcela importante das Forças Armadas e das Forças Policiais que o apoiam. Acho que ele não tem condições de se manter no poder por meio de uma ruptura institucional. Por outro lado, é um risco a tentativa de fazer essa ruptura, né? Por mais que ele não consiga se manter por longo tempo no poder a partir de uma ruptura institucional, para mim está claro que ele tentará algo se ficar evidente que ele vai perder a eleição. Professor, independentemente de quem esteja no poder, temos as instituições que nesse momento estão dando algumas respostas com relação ao que acontece no executivo. Essas respostas estão sendo suficientes na sua avaliação? Elas são tardias, né? Porque as ameaças à democracia brasileira vêm ocorrendo já desde a campanha eleitoral, né? Num nível mais relevante, né? Agora, elas são respostas tardias. Espero que não tenha sido tarde demais, enfim, né? Eu vejo que as respostas começam a aparecer. Tivemos agora o episódio, né, da prisão do Roberto Jefferson, que é um episódio importante, as ameaças que ele vinha fazendo, aparecendo armado, chamando, né, o embaixador chinês de macaco e coisas do gênero, né? Isso é inaceitável numa democracia, né? Há uma série de ameaças que são inaceitáveis sendo feitas no dia a dia e, aparentemente, agora as instituições estão respondendo com mais ênfase. Isso eu vejo como extremamente relevante, né? Importante a gente lembrar que nos Estados Unidos, a democracia mais antiga do mundo, nós tivemos e uma democracia em que as instituições estão plenamente consolidadas a princípio, né? Pensávamos assim. Houve uma tentativa que o Bolsonaro e diversos de seus apoiadores veem como exemplo do que pode ser realizado aqui, e essa tentativa, né, do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, da invasão ao Capitólio, só foi contida porque as forças policiais se prepararam
para aquele cenário, né? E estavam do lado da lei, né? Então eu espero que, se houver algo semelhante aqui, que as nossas forças policiais e as nossas forças armadas estejam também ao lado da Constituição, ao lado do direito, né? Do Estado de Direito, porque é isso que se espera de instituições como elas, né? Vejo que o Judiciário começa a responder, vejo que o Legislativo, né, está colocando alguns freios ao Bolsonaro, vejo que as instituições finalmente estão acordando para o nível de ameaça ao qual a gente está submetido. Professor, é possível traçar um paralelo dos acontecimentos atuais do Brasil com o que já aconteceu em outros países? Traçar nossas expectativas com relação ao nosso futuro? É possível, né? Mas também isso é preciso ser feito de modo limitado, né? Já que nós somos um país diferente, enfim, com características específicas, né? Uma sociedade específica, instituições concebidas de modo diferente, né? Então, é possível fazer comparações, mas essas comparações não podem ser vistas de modo absoluto, né? Então, há exemplos que a gente precisa olhar, mas de modo a sempre ver em que medida a gente precisa frear um pouco, né, a ideia de que vai acontecer da mesmíssima forma, né? É evidente que o Bolsonaro utiliza estratégias muito semelhantes às utilizadas pelo Trump, né? Um populismo conservador. Lá, o Trump utilizou, né, várias ferramentas de redes sociais, enfim, né, a criação abundante de fake news e a propagação abundante de fake news, a criação de desconfiança sobre o processo eleitoral e uma ligação direta, né, um diálogo direto com seus apoiadores. Quando o Bolsonaro fala, né, no cercadinho lá do Palácio da Alvorada, ele não está falando com a sociedade, ele está falando com seus apoiadores. Nas redes sociais ele fala com seus apoiadores e, com isso, ele vai criando esses potenciais meios de ruptura, né? Então, o que a gente está vendo é algo muito semelhante em termos de estratégia. De outro lado, e aí Trump não tinha, né? Bolsonaro tem o apoio, e é inegável esse apoio das Forças Armadas brasileiras, né? Então, os militares são uma base muito forte de apoio do Bolsonaro, e isso agrava o nível de preocupação, né? Muitos comparam o nosso país hoje com o que aconteceu na Venezuela, em que houve uma politização das Forças Armadas. Essa politização é importante e preocupante. Enfim, então há exemplos de como o governo conduz a sua relação com os apoiadores, e há exemplos de como ele politizou as Forças Armadas, né? Então a gente precisa estar bastante preocupado. Professor Juliano Cortinhas, nosso agradecimento pela participação aqui conosco no Item Mais. Até uma próxima, professor. Muito obrigado, Carol. Um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Estou à disposição para quando precisarem. E assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.